nós vamos estar falando, né? O Evangelho completo manifesta a obra de Deus. Ou melhor, né? O Evangelho completo manifesta as obras de Deus. Está no plural. Então a gente vai começar a ler nesse texto aí, João capítulo 9, versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, gente, muitas vezes nós temos questões, né, que a gente observa, algumas tragédias, algumas coisas que a gente vê relacionado ao sofrimento humano, e que muitas vezes nós buscamos algumas explicações. E não era assim também, era assim também na época, né, dos discípulos, na época aqui do início da igreja, no Novo Testamento, porque existia vários pensamentos, né, várias teologias, né, forma de um homem, né, interpretar e tentar buscar, né, a explicação para algumas coisas que aconteciam, né, com o homem, e muitos não conseguiam ter essas explicações. E uma dessas era relacionada à questão, né, dessas enfermidades, né, das tragédias. A gente tem o exemplo do livro de Jó, que passou por todo aquele sofrimento, e os amigos de Jó, eles insistiam em os pecados, né? Porque Jó, você está passando isso porque você pecou, você fez alguma coisa errada que não desagradou a Deus e trouxe isso tudo para a sua vida. E eles insistiram isso, mas a gente vê ali que na vida de Jó era algo que foi feito para o quê? Para provar ele, provar a fé dele. E o final da vida de Jó foi muito melhor, porque ele perseverou na que quer fazer na nossa vida. Só que quando a gente pensa aqui, os discípulos de Jesus, e essa ainda era, né, apesar de ter a experiência de Jó, isso ainda era uma coisa corrente no pensamento ali, né, do povo judeu, né, de que alguma coisa de ruim que acontecia na vida da pessoa era por causa do pecado. Na realidade, a gente sabe que né, a coisa que acontece, muitas coisas que nós fazemos, nós colhemos as consequências do nosso pecado, e muitas vezes até os nossos filhos acontecem conosco, mas não são todos os casos, não são todas as situações. E nesse caso aqui específico, né, desse cego aqui de nascença, a pergunta do discípulo para Jesus, né, quem pecou, foi ele ou seu pai, ou seus pais, né? E no capítulo 5 de João, nós temos a cura do paralítico. Estava há 38 anos ali naquela cama, e ele estava na beira do poço de Betesda, aguardando quem movimentasse a água, para que, né, o primeiro que pulasse na água ali seria curado. E o que aconteceu, gente? Jesus perguntou àquele homem se ele queria ser curado. Jesus curou aquele homem, só que era um dia de sábado, né? Ele pegou a cama dele e foi andando, e aí ele bateu de frente com os fariseus. Parecia que o negócio dos fariseus era se preocupar com a vida dos outros, não tinha nada que fazer. No dia do sábado, ao invés de eles estarem, né, adorando o Senhor, ao invés de eles estarem na presença do Senhor, eles se preocupavam com a vida dos outros. Acho que muitas vezes, né, a igreja, às vezes a gente se preocupa muito com a vida dos outros e a gente esquece da nossa, né, da gente estar, né, oferecendo ao Senhor a nossa adoração, o nosso culto. A gente está colocando a nossa vida em ordem, a nossa casa em ordem, né? Nós temos muita facilidade de a gente olhar para a vida dos outros, os erros dos outros, e apontar os erros dos outros, mas o que acontece? Muitas vezes esquecemos de cuidar da nossa própria vida. E os fariseus, eles tinham esse problema. E o que aconteceu? Aquele homem, né, encontrou, não conhecia Jesus, e depois ele encontra com Jesus. Jesus falou: vai, né, e não peque mais, para que não te aconteça algo que pior. O que aquele homem fez?
ele saiu e foi entregar Jesus para os fariseus, porque Jesus tinha curado no sábado. Então a gente vê que nesse caso aí, o que acontece? Ali, aquele homem, ele estava o quê? O problema da enfermidade dele era um problema o quê? Relacionado a pecado, né? E o que acontece? A gente tem outro exemplo também dos leprosos, né? Os 10 leprosos, eles, Jesus deu uma palavra para eles de cura, eles foram, né? No momento que eles foram se apresentar ao sacerdote, eles foram curados, e somente um voltou para agradecer ao Senhor. O que eu quero dizer isso? Estou falando isso, dessas duas experiências, porque muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem aí, que porque a pessoa fica pregando o evangelho de que cura, né? O evangelho somente de cura e não prega salvação, gente. Se você olhar nesse texto aqui, em momento nenhum, imagine a pessoa cega, né, de nascença, e Jesus pega e restaura a visão daquele homem. Você acha o quê? Que essa pessoa que vivia cega, ela não vai querer conhecer mais dessa pessoa que o restaurou, que essa pessoa que deu a ele a visão, né? Que deu a ele uma nova forma de poder enxergar o mundo? Porque quando a gente pensa, né, em o que Jesus está dizendo aqui, que no versículo, continuando aqui, ele continua a dizer, né, no versículo seguinte, ele fala o quê? Que aquele rapaz, ele nasceu cego para que nele se manifestassem as obras de Deus. Interessante que a palavra ali é obras de Deus, ela está o quê? No plural. Porque se nós formos olhar a nossa caminhada, a nossa jornada, né, com o Senhor, e mesmo antes do Senhor, o Senhor já está trabalhando na nossa vida. O Senhor já está operando as obras dele na nossa vida. Então por isso que são obras de Deus. E aqui, para a gente, né, entender a questão, né, do problema do pecado, né? E normalmente as pessoas acusam, falam, né, que alguma deficiência é algum problema do pecado. Sim, mas é do pecado lá o quê? De Gênesis. Quando diz em Romanos capítulo 12, capítulo 5, versículo 12, diz assim, portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,19 diz, porque pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Ou seja, o pecado, ele entrou no mundo, né? Por causa da desobediência de um homem, né? Da desobediência de Adão. E o que aconteceu? Juntamente com o pecado, que diz a palavra, que o salário do pecado é a morte, né? E o que aconteceu? O pecado trouxe o quê? A morte. E a morte estabeleceu o quê? Um domínio, né? Estabeleceu o seu reinado aqui na terra. Entende? E aí com a morte veio tudo o quê? Tudo aquilo de ruim que a humanidade tem experimentado, ou seja, pestes, doenças, enfermidades. Não é isso? Vem tudo de ruim, guerras, tragédias, né? O universo, né? No caso a Terra, o nosso planeta, né? Ele se tornou escravo do pecado, porque Deus havia estabelecido autoridade para que o homem governasse, mas o homem, né, a obedecer, a ouvir o diabo, ele pega e entrega toda aquela autoridade que o Senhor havia dado para ele. Entendeu? E por isso veio toda a tragédia do pecado na nossa vida, a tragédia do pecado na vida da humanidade. Mas diz a palavra de que para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então a morte passou o quê? A reinar. Entendeu? A gente pensa que quando, né, a pessoa recebe uma mordida de uma serpente, e que o veneno ele começa a circular da onde foi até chegar, né, ao ponto do coração, que aí a pessoa morre de vez, né? Aquela parte, aquele membro afetado, que normalmente são os pés, ele começa a necrosar, né? Ele começa a morrer.
E assim é a vida do homem, assim é a humanidade, né? Quando foi mordido, quando Adão e Eva obedeceram ao inimigo, ouviram a voz do diabo, acreditando numa mentira, o que aconteceu? Eles foram o quê? Envenenados. Porque na realidade, quando o Senhor falou, ó, se você comer daquela árvore, e é veneno, vocês vão morrer. Entendeu? E quando nós não acreditamos em Deus, você e eu, nós chamamos Deus de quê? De mentiroso. Entendeu? Então por isso que o Evangelho é algo assim muito sério. Entende? Não é só esse negócio de receber Jesus, de crer em Jesus. Porque a pessoa que ouve e não crê, ela chama Deus de quê? De mentiroso. Está dizendo que Deus não pode cumprir aquilo que Ele está prometendo. Então, versículo 3 diz: e Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então Jesus, ele aponta o que? O caminho, aquela explicação daquele problema, ou seja, era a manifestação das obras de Deus, gente. E aí a gente fica pensando, né, de quantas pessoas no mundo estão aí que nascem com problemas, e nós muitas vezes ficamos buscando explicações, e nós muitas vezes não temos a ousadia de nós orarmos para pedir ao Senhor que nessas vidas se manifestem as obras de Deus nessas vidas, que a obra do Senhor se manifeste. Mas para que a obra do Senhor se manifeste, é necessário que eu e você tenhamos fé em Jesus, e venhamos a exercitar a nossa fé no nome de Jesus. Então, quando a gente começa a falar, né, de obra de Deus, de trabalho do Senhor, então, né, Jesus mostra um caminho diferente para a resolução dos problemas do homem, ou seja, a manifestação da glória de Deus, a manifestação das obras de Deus, gente. É isso que o Senhor quer fazer através da minha vida, através da sua vida, manifestar as obras de Deus, manifestar a glória de Deus através de nós. E era isso quando o Senhor, ele olha para aquele cego e ele vê o que Deus queria fazer naquela vida, a manifestação da glória de Deus, a manifestação das obras de Deus. Em João capítulo 6, versículo 28 e 29, disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Então as nossas obras, elas são feitas o que? Em fé. Entendeu? As obras de Deus, né, que nós precisamos fazer é crer em quem? Em Jesus, crer naquele que Deus enviou. Então, quando nós cremos naquilo que Jesus pode fazer, naquilo que o Senhor quer fazer, né, as obras de Deus, elas começam a se realizar nas nossas vidas em fé. Porque o Senhor está dizendo que a obra que o Senhor quer que eu e você venhamos a fazer é o quê? É crer em Jesus, crer no nome do Senhor. Sabe, muitas vezes nós pegamos as crianças, né, e a criança é mais fácil que você, né, a forma dela aprender é sim ou não, bem ou mal, certo ou errado, verdade ou mentira. E aí às vezes, ó, você tem que ser, né, você tem que falar a verdade, você tem que fazer isso. Eu estava falando para as crianças que elas precisam crer em Jesus, elas precisam crer que é o Senhor Jesus que vai dar um novo coração, é o Senhor que promete que vai fazer a mudança em nós. Sabe por quê? Porque senão a gente só vai ficar ensinando o que? Ética e moral, e nós vamos estar gerando um moralista. Mas o Senhor, né, a palavra do Senhor, que ela é viva, ela é poderosa e eficaz, ela quer gerar, ela foi enviada para gerar filhos e filhas de Deus. Entendeu? Homens e mulheres, crianças, né, velhos, todo mundo cheios do Espírito Santo. É isso que
que é o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. Não é uma questão de ética, não é uma questão de a gente ficar, civilização judaica cristã. Não, é o Evangelho que é o poder de Deus. Não é a civilização judaica cristã que transforma o homem, mas é o Evangelho. É o Evangelho que é o poder de Deus, que é poderoso. O Evangelho é o próprio Jesus para transformar essa sociedade. É o Evangelho pregado debaixo de poder. É o Evangelho completo para que as vidas sejam transformadas. É o Evangelho que vai transformar as pessoas. E o Evangelho é o próprio Jesus. Então é Ele que vai mudar, é Ele que vai transformar. Não é a gente ficar seguindo o código de moral e ética, mas é o Evangelho que é o poder de Deus, gente, que transforma a vida das pessoas. Entendeu? E às vezes a gente começa a comprar determinadas ideias, gente. E a gente não prega aquilo que precisa ser pregado. Que é Jesus que transforma. Que é Jesus que muda. Não é a gente gerar um moralista, um camarada ético, claro, tudo é importante. Mas é gerar homens e mulheres e crianças, né? Todo mundo, toda uma sociedade gerada como filhos de Deus, nascidos na família de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus o quê? Preparou para que andássemos nela, gente. Não é eu fazer a obra para ganhar a salvação, porque aqui está dizendo o quê? Pela graça sois salvos por meio da fé, naquilo que Jesus fez na cruz, não por uma obra minha, mas pela obra do Senhor na minha vida, pela obra que o Senhor faz em mim. E ele está dizendo que nós somos o quê? Feitura, nós somos criados, em Cristo Jesus para o quê? Fazer as boas obras. A gente precisa manifestar isso. Não adianta você dizer, eu sou salvo, eu faço isso, eu vou à igreja, não sei o que, eu dou dízimo, eu faço isso, mas você precisa mostrar as obras. Entendeu? Frutos, lembra da videira? Você precisa o quê? Mostrar frutos. E, como dizem aí, uma árvore que dá bom fruto, o que acontece? Ela recebe pedrada, porque a pessoa quer derrubar, quer ver o quê? Frutos. Então o Senhor está falando que as obras, boas obras para você, o Senhor já preparou. Entendeu? Ele já preparou. Está tudo preparado, gente, para que eu e você nós andássemos nela, dessas boas obras que o Senhor fez para nós. Então ele está dizendo, pela graça sois salvos. O meio o quê? Da fé. Isso não vem o quê? De vós. É o quê? Dom, é presente de Deus, é dádiva de Deus. Não vem da obra, para que ninguém fique se gloriando, achando que é melhor do que o outro. Mas o Senhor nos preparou. Ele preparou para nós as boas obras. E João capítulo 14, versículo de 11 ao 12 diz, crede-me que estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que todo aquele que crê em mim, também fará obras que eu faço, e as farás maior do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, a obra que a gente faz, ela vai dar testemunho de que Deus é conosco, de que o Senhor está o quê? Em nós, de que o Senhor é conosco. Então o que Jesus está falando crede, pelo menos por causa das obras. E aí, lá no capítulo 4 de João, Jesus fala, olha só, se vocês não verem sinais, vocês de maneira nenhuma vão crer. Entende? Então, é necessário que se manifeste os sinais, que os sinais, cura, libertação, salvação, isso se manifeste na vida da igreja. Para o quê? Para que as pessoas possam o quê? Crer. E tudo isso é feito o quê? Para a glória do Senhor. E Deus já preparou boas obras para cada um de nós aqui,
Ele já preparou, você só precisa confiar e crer, porque Ele quer fazer isso na sua vida. Ele quer operar as boas obras, porque Ele já preparou isso. É vontade dEle, para que eu e você, a gente ande na vontade dEle. João capítulo 17, versículo 4, fala o seguinte, ó: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ou seja, a obra de Deus, quando eu e você, nós fazemos essas obras que o Senhor já preparou, o que que acontece? O nome do Pai é glorificado. Entende? O nome do Senhor é glorificado. E o Senhor quer manifestar a glória dEle no nosso meio. E o Senhor quer manifestar a glória dEle na vida de cada um de nós. Entendeu? Então o Senhor já preparou, é algo maravilhoso, você não precisa preocupar, você precisa o quê? Crer. Entende? Crer. Crer que o Senhor já preparou algo tão maravilhoso para você. E continuando, Tiago capítulo 2, versículo 26, ó: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obra está morta. Entende? Então não adianta a gente ficar nessas discussões. Igual os discípulos chegaram para Jesus: Senhor, mas aqui quem pecou? O pai ou a mãe? Né? Aí o camarada vai fazer lá toda uma história, conta uma história, pega versículo da Bíblia para poder... E Jesus foi bem simples, isso aí foi só para manifestar a glória de Deus. Entendeu? Às vezes nós entramos, em discussões e nós não fazemos aquilo que o Senhor mandou. E vê uma coisa, as pessoas falam assim, ó, bem, na questão da salvação, o homem decide ou é Deus que opera? Isso já tem mais de 2000 anos que eles ficam discutindo, aí faz um debate, aí o cara fala, aí o outro lá, e que não sei o quê, e fica nesse pensamento, gente. Isso aí é fé? Não. Isso é fé do quê? Filosofia. Entendeu? Não é fé, gente. E o que o Senhor está querendo falar, fé é algo prático, é algo que a gente não consegue explicar, gente. A gente precisa o quê? Crer, é algo que é revelado, é dom de Deus. Você crê e diz o texto assim, ó, crie, por isso o quê? Falei. Entende? Você crê no seu coração, você crê dentro de você, e você recebe isso pela fé. Entende? E o apóstolo Paulo vai falar, quando diz respeito à criação da fé, no que diz respeito à salvação, ele fala assim, ó, o ouvir com fé. O ouvir pela pregação, o ouvir pela palavra. Quando você ouve a palavra, quando você ouve alguém dando testemunho do que Jesus fez na sua vida. E eu vou insistir aqui, gente. A gente vê pessoas que o Senhor fez coisas maravilhosas, tirando pessoas da droga, sabe? Entende? E aí você chega lá no Facebook, a pessoa não vem de falar de Cristo, ela fica criticando o governo, ou falando lá do pessoal da esquerda, ou falando do pessoal da direita, gente. Fica uma briga. Por que você não testemunha de Jesus, cara? Porque Jesus é que mudou a sua vida. Sabe por quê? Porque se Jesus não tivesse mudado a sua vida, o cara estaria onde? Lá nas drogas. E para ele podia entrar o melhor presidente, que não ia mexer em nada. Sabe por quê? Porque quem mudou, quem deu razão, quem deu sentido à vida dele foi Jesus. E quantas pessoas, sabe, no Facebook, não está querendo ouvir uma crítica, ao posicionamento ideológico, A ou B. A pessoa quer ouvir algo que venha alimentar, que venha trazer esperança no seu coração, que venha trazer motivação, que venha trazer fé, para ela poder avançar, para ela poder continuar. Então eu quero desafiar você a testemunhar, a falar, a gravar vídeo e a falar do que o Senhor fez na sua vida. Tem, gente. É para isso que as obras, é para isso que o Senhor opera, é para isso que o Senhor cura, é para isso que o Senhor liberta, para eu e você abrirmos a nossa boca e testemunharmos, e falarmos do que Ele fez, E quando a pessoa começa a ouvir isso, isso traz no coração dela o quê? Esperança, isso traz fé, dela avançar e dela crer em Jesus, que Jesus pode mudar a vida dela. Então a gente fica se distraindo, perdendo tempo. E a gente se distrai, gente. Quando a gente se distrai,
a gente não ouve a Deus. Entendeu? A distração é para isso. E a gente não pode se distrair, a gente precisa estar focado naquilo que o Senhor deseja falar em nossos corações. Continuando, João, 1 João capítulo 3, versículo 8, vai dizer assim, ó: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, mas para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, quando você entende que você começa a fazer as obras de Deus, e as obras de Deus é desfazer o quê? As obras do diabo. Qual instrumento que Deus vai usar? Você, gente. Você precisa entender isso. Que quando Deus estabeleceu, quando Deus disse lá para que o homem, no caso ali é Adão, é o casal, entendeu? Para que eles governassem. Então a forma como Deus estabeleceu para governo, é através de quem? Aqui na terra, através do homem. Por isso que ele se fez carne, ele se fez homem e habitou entre nós, e trouxe de volta essa autoridade. E por causa da autoridade do nome do Senhor Jesus, que ele fala, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto o quê? Ide, vamos. E fazer discípulos de todas as nações. Foi isso que o Senhor falou, gente, para mim e para você. Então a nossa obra é desfazer as obras do diabo, gente, como filhos de Deus, aqui nessa terra. Continuando, lá em João capítulo 20, do versículo 30 ao 31, diz assim, ó: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, Jesus, no livro de João, ele relata 7 milagres só. Ele só fala 7, e o 8º com a ressurreição de Cristo. Mas para quê? Para que quando a gente ouvisse aquilo ali, a gente cresce que Jesus é o quê? Filho de Deus, e que crendo no seu nome nós tenhamos o quê? Vida. É importante quando nós falamos, Senhor, nós estamos em tua presença, nós queremos a tua presença, mas o melhor, gente, é quando a presença entra. Entendeu? Quando a presença de Deus entre nós, porque o Senhor nos fez o seu quê? Santuário. O Senhor nos fez a sua habitação. O Senhor nos fez a sua morada. Para que eu e você pudéssemos ter vida. Então, quando nós recebemos a Jesus, significa que você recebe a vida eterna. Você recebe a vida de Deus, a vida do Senhor. Ela vem morar em você para reinar, para te governar. Para que você venha estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Então foi isso que o Senhor fez. Essa é a obra que o Senhor fez. É uma obra maravilhosa, gente. Essa é a obra de Deus. E nós vamos o quê? Dando esse testemunho. Em Marcos capítulo 16, diz o seguinte, versículo 16 ao 19, diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se o que? À direita de Deus, gente. Então o que ele está falando? Que quem crê, o que acontece? Os sinais o que? Seguem. Você vai crendo, as coisas vão acontecendo. Você vai crendo no nome de Jesus, os sinais vão te acompanhando, gente. Não é o contrário, não é você correndo atrás dos sinais.
mas é você crendo e as coisas de Deus, Deus vai fazendo, as obras do Senhor vai se manifestando, a glória do Senhor vai se manifestando na sua vida, e vidas serão transformadas pelo poder de Deus. As coisas vão acontecer quando eu e você, nós cremos no nome de Jesus. Então nós, como igreja, nós precisamos crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nossas vidas. Voltamos lá, João capítulo 9, vamos ao versículo 4, e Jesus dizendo: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. Então, gente, que coisa é essa, né? Jesus chega, cospe na terra, né? E faz aquele barrinho, aquele lodinho, e aplica, né? Unge o olho do cego. Coisa nojenta, né? Não é? Será que você deixaria alguém fazer isso com você? Cuspir? Ainda mais na atual situação? Hein? Você acha? Já ia começar, né? A obra de fé já ia começar a travar aí, né? Não é? Mas para o Senhor, gente, o que é nojento para o Senhor? Para o Senhor, nojento é o quê? É o pecado, gente. Não é? É o pecado e suas consequências. É o pecado e aquilo que faz na nossa vida, isso é nojento para Ele. É o pecado e a enfermidade, né, na vida daquele homem. Isso que é nojeira para o Senhor. É ver uma pessoa sofrendo, né? É ver uma pessoa ali, né, acamada, precisando, né, de receber vida, e eu e você somos instrumentos de Deus para que essas vidas sejam transformadas. Entendendo? Mas nós, muitas vezes, nós não queremos pagar o preço. Nós só queremos pagar o preço no que diz respeito à nossa vida. Mas no que diz respeito àquilo que Deus quer fazer com a vida do outro, aí já é outra coisa. Então, muitas vezes, gente, para que essas coisas aconteçam na nossa vida, não é? Para que as coisas, né, os milagres de Deus, os sinais do Senhor aconteçam na sua vida, você precisa o quê? Cavar. Entende? Nós não encontramos ouro, pedras preciosas, a gente encontra assim à vontade. Você precisa o quê? Cavar. Então, para que essas coisas comecem a acontecer na nossa vida, nós precisamos o quê? Começar a buscar isso, gente. E Paulo fala assim, né? Procurai com zelo os melhores dons, o dom de profetizar, o dom de curar. É o que Deus deu para nós, é o presente de Deus. E essas obras precisam se manifestar em nossas vidas, gente. Precisa se manifestar em você. Porque essa é a vontade do Pai. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, o Senhor fez lodo, né? Untou com os olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Amém? Foi lá, lavou os olhos e voltou o quê? Vendo. Se você olhar esse capítulo 9, você vai ver, né, as obras de Deus se manifestando na vida daquele homem. Você vai ver a forma como ele testemunhou do Senhor. A forma como ele, né, defendeu o Senhor. Você olhar nesse capítulo 9. E diante do que a gente expôs, o Senhor quer usar, quer fazer, através de mim e de você, quer operar essas maravilhas. Ele quer fazer o quê? As obras dele, as obras de Deus. O instrumento pelo qual Deus vai fazer isso é a minha vida e a sua vida. Bem, diante do que a gente expôs, tem alguém aqui nessa noite que quer ser esse instrumento, esse canal de Deus, para que as obras deles se manifestem? Amém?
Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Vamos pedir para que o Senhor nessa noite, para que Ele venha manifestar as obras dEle através de nós, através da tua vida, através da igreja. O Senhor venha manifestar as obras dEle, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. O Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje e será eternamente. O mesmo Deus que operou em Jesus é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, e Ele quer operar através de você, através da minha vida. Ele quer operar trazendo cura, trazendo libertação, te curando, te livrando, tirando toda tristeza, toda depressão, toda angústia. O mesmo Senhor está aqui para fazer as obras dEle, para fazer as obras dEle, para glorificar o nome dEle através da sua vida e na sua vida. Creia, creia, creia somente em mim, Jesus. Creia somente no Senhor. Ele vai operar, Ele vai libertar, Ele vai salvar. Ele está no controle, Ele está no comando. Ele age, Ele prospera, Ele opera. Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele é soberano, Ele é Deus soberano, Ele é Deus poderoso, Ele é o Deus que te sara, Ele é o Deus que te cura, Ele é o Deus que te levanta, Ele é o Deus que te levanta da sepultura e te dá nova vida em Cristo Jesus. Ele te renova, Ele te aviva, Ele te sustenta, Ele te levanta. Ele é o Senhor, Ele quer operar aqui hoje através da sua vida. Receba aí a cura, receba aí o renovo do Senhor, receba aí o avivamento, receba aí a alegria do Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já preparou tudo, Senhor. Obrigado porque o Senhor já preparou tudo, Senhor. Obrigado porque o Senhor já preparou as boas obras. E eu creio que o Senhor quer fazer, quer operar, quer usar muitas vidas aqui nessa noite, que ouviram a tua palavra, muitas vidas que estão em casa. O Senhor está operando, o Senhor está fazendo, o Senhor está movendo, o Senhor está fazendo as tuas obras poderosas através de nós, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor. O Senhor é o mesmo hoje. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém e amém. O AP quer dar um recado, por favor.